certinho. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como título Um Pai que não rejeita. Nós vivemos num mundo em que paternidade às vezes não é sinônimo de amor. Muitas pessoas, muitas crianças, elas não conhecem a figura paterna. Às vezes não é porque eles não têm pais, mas porque nós vivemos numa geração de órfãos de pais vivos. Por que eu estou te falando isso hoje? E nós vamos compartilhar algo nessa direção. Porque o amor verdadeiro só pode ser conhecido através da palavra de Deus. Porque a palavra é a verdade. E a essência de Deus é o amor. Então, Deus, Ele é Pai. Hoje eu tive a oportunidade de pregar uma palavra aqui no encontro, e eu fiz uma dinâmica. E a dinâmica foi com a curcumbina citrus. Quem já passou pelo encontro, conhece a curcumbina. Mas quem não passou pelo encontro, não conhece a curcumbina. Pastor, quem é a curcumbina? Em maio, venha conhecer a curcumbina. Em maio nós vamos ter um encontro. Então o que eu falei? Eu falei de quem você é e quem Deus é. Você subsiste de 3 formas. Porque você é um ser triuno, formado por espírito, alma e corpo. Deus, Ele se expressa de 3 formas. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é o Espírito Santo. Não são 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 formas. Deus é o Pai. Jesus é o Filho. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós e direciona a igreja hoje. Você só consegue viver igreja, você só consegue amar alguém, você só consegue cumprir o propósito de Deus se você ouvir o Espírito. E para ouvir o Espírito você precisa estar conectado com Ele. Entendeu por que não deu para ver o vídeo direito? Porque não tinha conexão. Existem muitos crentes que eles não conseguem entender o seu propósito, porque eles não têm conexão. Muitos dos crentes, eles olham Deus assim, como um Deus mau, que castiga, que põe enfermidade. Olha, pastor, Deus não mata, mas castiga. Eu já vi gente falando isso. Assim, existe deuses assim? Talvez, com D minúsculo. Mas o nosso Deus, que é Pai, Ele não é assim. A expressão máxima dele é amor. E tem uma característica do cristianismo que é diferente de tudo e qualquer religião que existe hoje. Toda religião, ela ensina que o seu Deus exige que você faça algo para Ele. Talvez você não conheça, mas existem segmentos religiosos em que vidas humanas são consagradas. Crianças são mortas e consagradas. Claro que isso não sai nas páginas do jornal. Mas o que sai nas páginas do jornal? Muitas crianças desaparecidas. É ou não é? Para onde essas crianças vão? Normalmente, uma grande parte delas, para isso. Infelizmente. Então, todas as religiões exigem uma penitência, um sacrifício dos seus adeptos. O cristianismo é o único que o seu Deus entregou o seu filho para morrer no seu lugar. Ele exigiu o sacrifício e ele mesmo fez o sacrifício. Para que você, pela graça mediante a fé, como um presente de Deus, receba a salvação e a remissão dos seus pecados. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Pastor, mas tem alguém que Deus não aceita? Não existe essa pessoa. Deus não rejeita ninguém que vem até Ele. Ninguém. Pode ser a pessoa mais terrível da face da terra.
Ele está sempre de braços abertos para todo aquele que se rende aos seus pés. Eu estava conversando com o Simeão, ele estava contando um pouco da história dele. Mas um dia desse eu vou lá na tua casa para nós tomar uma Coca-Cola gelada e tu me contar o resto. Ele falando, pastor, eu fui uma pessoa terrível. Se o senhor souber a quantidade de coisas erradas que eu fiz. Eu falei, pois é, que benção, mas agora eu tenho um filho de Deus. Como que Deus faz uma coisa dessa, pastor? Deus é amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o que você se envolveu, qual foi o buraco fundo que você se enfiou, sabe o que a palavra de Deus diz? Ele vai te buscar no buraco mais profundo que você tiver, se você decidir clamar por Ele. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, invoca-me e eu te responderei. Ele não está longe, Ele está perto. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba de graça a vida eterna. Você acha que nós merecíamos alguma coisa? Se nós merecêssemos alguma coisa, a única coisa que nós mereceríamos é o inferno, a condenação. Mas Ele não dá o que nós merecemos, porque a graça dele está sobre nós. E o que é a graça? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Ele nos escolheu para isso, e quem crê é que recebe isso. E quando você crê, Deus de forma nenhuma vira as costas para você e nem te rejeita, porque Ele é um Pai de amor. Deus é bom. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, Deus é bom. A natureza de Deus, agora é a sua natureza. A natureza de Deus, ela passou a ser a sua natureza no dia em que você nasceu de novo em Cristo Jesus. Porque essa vida poderosa passou a habitar em você. Nós não merecíamos de fato, mas a sua graça nos alcançou. E o que vai acontecer agora? Quando você entende essa graça, você não fica com ela para você. Você compartilha. Então, sabe o que vai acontecer? Esses irmãos que passaram pelo encontro, eles vão começar a falar, porque eles receberam línguas de fogo e poder. E essas línguas de fogo, ela produz um falar. Lembra que eu preguei umas semanas atrás aqui, sobre línguas de fogo? Vem com uma mudança de falar. Quando as pessoas que te conhecem, ou pelo menos que te conheciam, porque a partir de agora elas só vão achar que te conhecem, porque você mudou. Elas te verem, elas vão perceber que algo mudou. Elas vão dizer, mas tem alguma coisa diferente aqui. Alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Só pelo seu falar, ou às vezes pela sua maneira de estar em algum lugar. Pastor, é verdade, né? Os crentes são conhecidos em tudo que é lugar, porque eles usam terno e gravata. Não é isso. Não tem a ver com a roupa. Tem a ver com o coração. Você pode estar de bermuda, você pode estar de camiseta regata. Se você tiver a presença de Deus, as pessoas vão perceber que tem algo diferente em você. Elas vão dizer, não sei quem é, mas essa pessoa tem algo diferente. O sorriso dela é diferente. Como é que é o teu nome? Me lembra? A Natália. A Natália, eu não tinha notado ela no encontro em nenhum momento. Porque ela estava séria. Triste. Teve um momento que eu acho que o Espírito Santo startou, botou 2 cordas aqui, uma de cada lado da boca dela e puxou. Dali para cá, eu olhava, eu só enxergava a Natália. E agora no culto, eu estou aqui olhando, só enxergo ela, olha para o canto, ela está assim, ó. Por quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito, nós somos cheios da alegria. Quando nós temos a vida de Deus dentro de nós, aquilo que ferve por dentro, cheira por fora. Você vai sentir. E o fato de ser da igreja, não quer dizer nada. O que faz a diferença é ser igreja. Vou falar de novo, para você entender. Você que estava dormindo e acordou agora, presta atenção. O fato de ser da igreja não quer dizer nada.
O fato de ser igreja quer dizer tudo. Você precisa ser igreja. Ser igreja não é religião. Para alguns, estar na igreja é um processo religioso. Ser igreja é o projeto de Jesus. Deus chamou eu e você para sermos igreja. E nos deu uma comissão para trazer outras pessoas para ser igreja junto conosco. E conhecer o amor desse Pai que não rejeita ninguém. Eu vou te contar uma história bíblica que está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 1. E é uma história muito conhecida, porque ela faz parte de uma das primeiras pregações de Jesus, chamado Sermão do Monte. E Jesus então está pregando. Se você já leu a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando aqui. Se você pelo menos já viu o filme do The Chosen, você vai entender o que eu estou falando aqui. Tá bom, se você de repente já viu a novela da Record, alguma coisa sobre Jesus, você vai se familiarizar com alguma coisa, mas por favor, leia a Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz assim, até o 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, um quê? Leproso, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente ao sacerdote, entregue a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Até aqui, obrigado. Deixa eu narrar a cena para você entender. Jesus está pregando o Sermão do Monte. Enquanto ele está pregando o Sermão do Monte, tem um leproso escondido ao pé do monte, ouvindo Jesus pregar. Para você entender o que é lepra, a Bíblia é cheia de significados. Alguém leva ele para algum lugar. Para os kids, que a concorrência é grande. Eu sou feio, ele é bonito. Todo mundo vai olhar para ele, não vai olhar para mim. É desleal. Então o que acontece? Vai lá. Está no monte pregando. Ele desce do monte. Só que enquanto ele está pregando lá no monte, as bem-aventuranças, esse leproso está ouvindo ele. A Bíblia é cheia de significados, símbolos, alegorias, analogias, tipos. Só para você entender, lepra na Bíblia aponta para o pecado. Eles vão pegar desprevenidos, certo? Lepra na Bíblia aponta para o pecado. Então, alguém leproso tinha um costume no Velho Testamento. Só para quem estava no encontro, só para quem estava no encontro. Nós vivemos o Novo ou o Velho Testamento? Obrigado. O Novo. No Velho Testamento, o leproso, chega agora, o leproso tinha um código. A lepra pega por contato. A lepra pega se alguém tocar na roupa de um leproso. Qualquer contato com algo, de alguém com lepra, passa a lepra. Amém até aqui? Então aquele leproso tinha um código. Se ele estivesse andando numa rua, ele tinha que andar gritando. O que ele gritava? O sacerdote exigia isso dele. Tinha uma cidade chamada Cidade de Refúgio, que era onde os leprosos ficavam, moravam, enquanto eles tinham lepra. Mas se eles tivessem que sair da cidade e andar por algum lugar, eles andavam assim, leproso, impuro, leproso, impuro, leproso, impuro, leproso, impuro. Por quê? Se você está andando na rua e ouve isso, você desvia, sai fora. Ele está avisando que um leproso está passando. Você não pode ter contato com ele, porque senão a lepra vai passar para você. Fala assim comigo, Velho Testamento. Vamos voltar para o Novo. Jesus, eu só rebobinei a fita aqui, fica tranquilo. Jesus
pregou, desceu, tem lá um quê? Um leproso, ouvindo a pregação. Jesus desce, só que, olha só, a multidão estava aqui. Jesus desceu para cá. Por que Jesus não desceu no meio da multidão? Ele sabia que o leproso estava ali. Obrigado, Márcio Zudrebe. Ele sabia qual que era o próximo passo do seu propósito. Jesus não andava sem saber o que ia fazer. Ele já sabia qual era o próximo passo. Quando ele desce, ele dá de cara com aquele leproso. Tem mais um porém aqui. Se o leproso estivesse perto do povo, sem gritar, ele podia ser apedrejado até a morte, porque ele não estava cumprindo os preceitos dos sacerdotes. Qual o destino daquele leproso? A morte. Vou perguntar de novo. Qual o destino daquele leproso? Porque ele não estava gritando, o leproso impuro. Jesus vai até ele, ele olha para Jesus e diz o quê? Senhor, com S maiúsculo. O que é Senhor com S maiúsculo? É o mesmo Senhor que o ladrão da cruz chamou. Quando você vê Senhor com letra maiúscula, é Deus. Ele reconheceu quem Jesus era. Fala assim comigo, Jesus é Deus. Senhor, se quiseres, volta lá, por favor. 3, eu acho que é o versículo 3, vai, em nome de Jesus. Volta mais um. O leproso aproximou-se, prostrou diante dele e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele fez uma pergunta? Porque se ele fizesse uma pergunta, tinha um ponto de interrogação ali. Isso aqui é um ponto de exclamação. Por quê? Ele está afirmando. O que é quando você afirma algo? 2 letrinhas com acento. 2 letrinhas com acento. Fé. Ele creu. Se quiseres, purifica-me. Ele não tinha dúvida, preste atenção, que Jesus podia curar. Ele só tinha dúvida se Jesus queria curar. É assim com muitos cristãos hoje. Eles conhecem o poder de Deus. Eles sabem que Deus pode fazer. Mas eles olham para si mesmos e falam assim, mas será que Ele quer fazer para mim? Eu não sou tão certinho. Eu faço tanta coisa errada. Será que eu mereço? Não, você não merece. Mas se você crê, Ele faz assim mesmo. E aquele leproso então se coloca nessa posição. Aí você vê através dessa leitura como ele se via. O que Jesus faz? Jesus vai até ele. Sobe aqui, Caio. Rapidão. Fica aí. Jesus vai até ele. Ele pergunta, levanta as mãos assim, como se alguém está perguntando alguma coisa. Ele está perguntando. Jesus fala, quero. Lembra que eu te falei no Velho Testamento? Vem, só para ficar mais na luz, na câmera, vem, aí. No Velho Testamento, se alguém tocasse no leproso, também ficava leproso. Mas agora tudo mudou. Jesus desce do sermão, o leproso pergunta, só mastiga chiclete. Faz assim agora. Quando Jesus abraça o leproso, a lepra do leproso não passa para Jesus, mas a saúde de Jesus passa para o leproso. Obrigado. Você entendeu o que a nova aliança nos proporciona? Pastor, o senhor está falando que Deus aceita o leproso?
Não só aceita, como deu o seu filho para morrer pelos leprosos. Por quê? Ele morreu pelo pecado. Para que todo agora aquele que crê em Cristo tenha todos os seus pecados perdoados. Para sempre. Qual o pecado, pastor? Todos. Todos é o quê? No hebraico, todos. No aramaico, todos. No grego, todos. No inglês, todos. E é todos. Todos. Nós estamos entendendo, diga amém. Se você crê, você é perdoado. Pastor, então, eu sou aceito por Deus? Sim. O seu vizinho que está no crack hoje também é. Ele só precisa descobrir. Alguém tem que contar para ele. E provavelmente vai ter que ser você. Porque você é o que mora mais perto. Ele está, às vezes, no pé do monte. Mas sabe o que é mais interessante aqui nessa passagem? É que Jesus está lá em cima. E ele desce lá embaixo para salvar um pecador. Ele é o Deus dos montes, mas ele é o Deus dos vales. Quem poderá se esconder da presença de Deus? Ninguém. Porque se há uma promessa na sua vida, Deus vai te encontrar, Deus vai te achar, e Ele vai te pegar. Ah, mas eu não vou servir a Deus. Que buscar a Deus? Ele vai te pegar. Porque Ele te ama. Ele vai criar circunstâncias. Ele vai colocar laços de amor ao seu derredor. E vai atrair você para o centro da vontade dEle. É inevitável, não há como fugir. Esse leproso é a prova do amor de Deus e do estabelecer de um novo tempo na nova aliança. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja e elas falam assim: ai pastor, eu me decepcionei com a igreja. Eu falei, é verdade? Por quê? Ai, porque eu achei que aqui tinha gente séria, que não fazia coisa errada, e eu descobri que tem muita gente que faz coisa errada. Aí eu pergunto assim, é mesmo fariseu? O que é? Pastor, que é isso? Fariseu? Sim, fariseu é quem acha que não erra. Que vive uma vida de aparência. Oh, eu sou fulano de tal, que não erro, santo com a auréola que guardo no meu guarda-roupa. Para com isso. Você é alguém que foi sarado e tem a natureza de Jesus. Não se esqueça de onde Ele te tirou. Não se esqueça de onde você veio. Mas ao mesmo tempo, saiba que você agora é um filho amado de Deus, cheio do poder dEle, cheio da unção dEle, para resgatar outras pessoas que estão no império das trevas e trazê-las para o reino do Filho do seu amor. Porque Ele não rejeita ninguém, essa é a verdade. Eu sei que às vezes muitas pessoas pensam isso da igreja, mas a igreja é um lugar de gente rejeitada. Sério, vou te dar um exemplo clássico. É a última opção. É ou não é? Está falando que sim, né? Claro que é a última opção, foi para mim também. Quando o mundo cai ao seu redor, quando o médico fala assim, ó, vai morrer. Oh Deus! É assim ou não é? Glória a Deus. Ainda que ele seja a última, que pelo menos ele seja. Que pelo menos ele esteja na sua lista. Porque na hora que você levantar a mão e clamar, Ele não vai sair correndo para te acudir. Ele só vai estender a mão porque Ele está perto. Ele não é um Deus de longe. Ele é um Deus que está perto de você. Ele é um Deus onipresente. Você sabe o que é onipresença? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele aguarda para que os filhos dele se manifestem nessa terra. Para que todos possam conhecer. Foi lindo ver algumas famílias que estavam nesse encontro. Eu gosto disso. Eu sou um cara que eu não sou muito sensacionalista. Eu gosto do mover de Deus, eu gosto do... Nós estávamos aqui orando na hora do batismo do Espírito Santo. E tinha uma senhora que veio de cadeira de roda. E de repente os filhos, os encontristas. Eu nem vi o que aconteceu, sinceramente, eu não vi. Teve irmãos que me chamaram, me puxaram. Olha lá, a mulher está andando. Eu falei, eu quero orar. Eu fui orar pelas pessoas. E a mulher chegou completamente entrevada aqui. Eu não vi. Mas falaram que ela pulava assim, ó. É verdade? Ela pulava.
Eu só senti que uma hora assim, o negócio explodiu atrás de mim. Só olhei, gente correndo, gente pulando, gente gritando. Falei, alguma coisa sobrenatural aconteceu. Mas eu não vou perder o foco do Espírito. Porque é tudo Deus fazendo. Não importa se é o fulano, se é o ciclano ou se é o beltrano. No final das contas, toda a glória seja dada a Deus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos no sacerdócio universal de cada crente. Teve uma hora que a coisa ficou feia no sábado aqui. Lembra, Silvana Bonetes? E teve uma hora que eu orei por alguém. E a pessoa falou, ah! E a Silvana vinha passando do meu lado, ela fez assim. Eu falei, não, esse é contigo, pode, assume. Ela olhou e falou assim, hã? Mas ela é corajosa, ela foi para cima. Uau! E o bicho falou, Falei. E eu vi que ela já saiu assim, ó. Quem é o próximo? Porque toda a autoridade te foi dada. Foi dada, você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Quando você descobre isso? Quando você enfrenta o cramunhão. Quando você cai cara a cara com o capeta e não tem como fugir. O seu pastor está olhando assim, vai que é tua, Tafarel. Assim, ou eu vou desmaiar aqui, mas vai ficar feio para mim, ou vou tentar aplicar o que eu estou aprendendo. Aplicou. E eu ouvi aquela vozinha assim, ó. Feito 1-0 para Jesus. Por quê? Porque é assim. Quando você entra em campo, Jesus te usa. Só que está cheio de crente na casa mata, olhando o jogo. E aplaudindo. Quem é artilheiro? Você tem que aplaudir Jesus, não artilheiro. Você está entendendo o que estou dizendo? Nós vivemos na era dos popstar da fé. Eu sei que você gosta da internet. Eu também. Mas não vai atrás dos popstar da fé. Vai atrás de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ouça! Quando eu falo de popstar da fé, não estou falando de homem de Deus, tá? Sim, de homem de Deus na internet. Profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, com conteúdo para te ensinar a ser um leão na fé. Mas eu estou ensinando você a perceber no Espírito o que é real e o que é engano. Você tem o mesmo Espírito que Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Você não pode ser enganado. E não será em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Segundo ponto. Ele é um pai que não rejeita. Já te mostrei o leproso. Mas vou falar de João 8. Alguém conhece o apóstolo João? O apóstolo do amor. O único apóstolo que morreu de velho. Quem assiste a minha live do meio-dia? Pouca gente, hein? Vocês não estão lendo a Bíblia, né, irmãos? Deus está vendo. Brincadeira. Mas nós começamos a ler Apocalipse agora. Vamos começar no capítulo 3. João recebeu a revelação de Apocalipse. A história de João é uma história de um grande homem de Deus, de verdade. João 8, versículo 1. Aqui nós vemos a narrativa de uma outra história. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, vai lá. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Onde que ele estava no começo? No monte. Monte é um lugar alto. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Vamos lá. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos, e disseram assim: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Próximo. Na lei de Moisés, a lei de Moisés está na Bíblia ou não? Você que é conhecedor da Bíblia, a lei de Moisés está na Bíblia ou não? A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você? O que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para
testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-la, ele se levantou e disse: Ei, o ei é por minha conta. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, os meus alunos do Maturidade, aula passada, funções do Espírito, intuição, consciência, comunhão. Voltamos para cá. Foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com aquela mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Senhor com letra maiúscula ali? Hã? Obrigado. Disse ela. Quem falou Senhor com letra maiúscula? A mulher adúltera. Vamos lá. Jesus declarou: eu também não te condeno. Vá e de agora em diante, faça o que você quiser da sua vida. É assim que está escrito? Vá e de agora em diante, abandone a sua vida de... Até aqui, obrigado. Se você entendeu o contexto que eu estou falando, a Bíblia, a palavra de Deus, a mesma Bíblia que manda apedrejar até a morte leproso, manda apedrejar até a morte essa mulher adúltera. Quando a Bíblia fala que ela foi pega em flagrante adultério, você sabe o que é isso? Ela foi pega na cama. E provavelmente não deu tempo nem de colocar a roupa de volta. Provavelmente ela veio enrolada nos lençóis. Colocaram ela no meio da multidão. Todos eles já estavam preparados, porque sabiam a resolução da palavra. Então eles tinham o que na mão? Pedras e paus. Mas eles queriam pegar Jesus em contradição. E eles fazem essa pergunta. O que Jesus responde? Ele responde com amor. Porque Deus é amor. Ele é um pai que não rejeita. E o que ele diz então? Ele fala assim: qual de vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Quem podia atirar? Quem podia atirar a pedra? Só Jesus. Ele nunca pecou. Ele não tinha pecado. Só quem tinha autoridade de jogar pedra era ele. Só ele podia tirar. Ele voltou a fazer o que ele estava fazendo. Todos foram embora. Ele olha para a mulher novamente e pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Foram embora. Não te condenaram? Não. Tampouco eu. Vá e não peques mais. Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? Se fosse agora, teríamos alguns aqui que atirariam a pedra. Eu conheço gente que atiraria a pedra. Porque nós vivemos uma geração de pessoas que acham que são melhores que Jesus. Porque eu não faço. Porque eu sou de tal forma. Porque você é fariseu, se você faz isso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu sei que é difícil de entender, de engolir uma colher de areia desse tipo. Mas é só eu que vou ter coragem de te falar isso, mais ninguém. Nós vivemos na geração dos pastores coachings. O importante é você estar bem consigo mesmo. Bem consigo mesmo? Bem consigo mesmo vai te dar uma depressão. Acorde de manhã, olhe-se no espelho e diga: eu sou o máximo. Eu tiro os espelhos da minha frente quando eu acordo de manhã. Eu
Eu olho para minha esposa quando eu quero ver coisas bonitas de manhã. A noite está garantida. Seja sábio, irmão. Todos os casados aqui falam, eu também, pastor. Ah, mas foi pouca gente. Ficou feio para você agora. Eu tento ajudar, mas você não se ajuda. Mas essa é uma verdade. Nossos olhos têm que estar em Cristo. Agora, quando você entende que o seu irmão é a expressão de Cristo, quando você olha para ele, você olha para Jesus. E aí você vê a expressão da graça de Deus. Você está me entendendo mesmo o que eu estou querendo falar para você hoje? O pai não te rejeita, mas também não rejeita o seu irmão. O pai não te rejeita, porque ele não rejeitou o leproso. O pai não te rejeita, porque ele não rejeitou a mulher adúltera. Eu estou falando de coisas graves, gravíssimas. Mas eu vou pegar mais um causo. Acho que os goianos é que falam assim, causo, né? Eu andei muito com goiano e peguei esse negócio. O gaúcho fala prosa. E o malandro fala bagulho. Vou te falar mais um bagulho. Mas a Bíblia fala em Lucas 19, versículo 1, sobre um homem chamado Zaqueu. Alguém já ouviu falar sobre ele? Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Sabe o que era um publicano? Cobrador de imposto, que acabava roubando. Era rico. Vai lá. Não quer dizer que rico é rico que rouba, não é isso. Tem gente que é rica porque recebeu bênção de Deus e vai prosperar. E quem está me ouvindo dizer amém, você é um desses. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Próximo. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu. Jesus conhecia ele, sim ou não? Não. Mas como é que Jesus sabia o nome dele? Você nunca perguntou isso quando leu esse versículo? Porque ele sabe de tudo. Ele conhece você no íntimo do seu ser. E às vezes, aqui no encontro aconteceu isso, ele levanta pessoas para falar coisas que só você sabe. Aí você fala, meu Deus, como é que essa pessoa sabe isso? É Deus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Vamos lá. Então, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha só, olha o povo. Lembra da palavra que eu preguei, eu acho que o ano passado aqui? A voz do povo. Oh, glória, vocês são bênçãos, aleluia. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Você já viu isso alguma vez? Frases do tipo assim? Ai, esse pastor passa a mão na cabeça dos outros. Ai, esse pastor tolera coisas erradas. Você já ouviu frases assim? Está escrito aqui, ó. Voltar. O povo começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. O que ele estava dizendo? Será que Jesus, se fosse o Filho de Deus, não saberia quem é esse cara? Que ele é um publicano, ladrão, corrupto? Esse Zaqueu era mais ou menos como um político mais ladrão da história. Não fale nada. Só pense. Só pense. Só que eu estou dizendo que teve chance para ele. Porque Jesus falou assim, ei! Jesus estava no meio do quê? De uma multidão, estava cheio de gente. Zaqueu era de pequena estatura. Pequenininho.
rindo o que aí, Anderson dos Reis? Ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão. Então ele subiu num sicômoro, numa grande árvore, que era uma figueira braba, porque não dava fruto. No meio da multidão, Jesus viu Zaqueu. Olhou, e não bastou olhar. Ele chamou pelo nome. Sabe o que isso significa? Mesmo que você nunca tenha visto ele, ele te conhece pelo nome. E sabe o que isso quer dizer? Que você é importante para Deus. Você não, assim, imagina que você chega num lugar que você nunca foi. E alguém olha para você e fala, bom dia, Romero, tudo bem? Você fala, como é que ele sabe o meu nome? Você não se sente bem sendo chamado pelo nome? Às vezes a pessoa fala, ô coisa, ô fulano, ô Gervásio, ô ciclano. Não chama pelo nome. Mas quando alguém te chama pelo nome, é porque te conhece. Quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, ele está dizendo, eu sei quem tu é. Mas mesmo assim, hoje eu vou ficar na tua casa. Jesus não faz nada com pressa. São poucas vezes na Bíblia que você vai ver isso acontecer. Essa é uma das poucas. Que ele diz, desce depressa, que eu vou na tua casa hoje. Por quê que Jesus teve pressa aqui? Você vai ver, segue adiante agora, no 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei... Jesus não falou nada, só entrou na casa dele. Quando Jesus entrou na casa dele, ele falou isso aqui, ó. Olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Próximo. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Por quê, pastor? Porque quando Jesus entra na sua casa, há salvação, há conversão, há arrependimento, há restituição. E não tem nada de sensacionalismo, só a presença de Jesus. Ele não falou assim, ó, atenção Zaqueu, agora, vai vir do céu, o Espírito vai vir, vem, e vai descer. Não, a presença de Jesus produziu tudo. Eu vou dizer, eu profetizo sobre a sua vida, você vai chegar em lugares, você não vai abrir a boca, a presença de Deus vai colocar a gente de joelho diante de você, dizendo, eu quero isso que tu tem, porque você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso dentro da sua vida, a essência de Deus através do Espírito está dentro de você, e essa presença conduz você a viver o propósito. Esse Zaqueu era quem ele era, um Jacó. Por isso que Jesus disse para ele, hoje a salvação entrou na tua casa. Por que ele falou da salvação? Porque houve arrependimento, houve restituição, houve mudança de vida. Mudança de vida. Não tem como você ser crente e continuar sendo quem você era antes. Uma experiência com Deus muda a sua trajetória de vida. Você estava caminhando para cá. Ladrão, trapaceiro, mentiroso, cambalacheiro, jogador de tigrinho, para cá. Você converteu, aceitou Jesus. Você vai para cá. Meu irmão Lázaro, ainda bem, falei jogador de tigrinho, teve umas caras que pararam de sorrir. Esquece, irmão, deixa para lá, abafa o caso. O dinheiro é seu. Jogue fora do jeito que você quiser. Faz uns 3 domingos que eu estou falando desse tigrinho, te prometo. Só vou falar mais 3. Depois não falo mais. Houve uma mudança para Zaqueu, que aconteceu de dentro para fora, para que ele pudesse experimentar o que é ser um filho de Deus. O que é realmente experimentar o toque do Espírito de Deus, por meio da presença do Senhor.
Foi isso que aconteceu com essas pessoas que estavam nesse encontro final de semana. Eles eram os aqueus que desceram da árvore. Pastor, mas o senhor não falou por que Jesus falou para ele descer depressa. Eu vou te falar. Só tem uma coisa que Deus tem pressa: a salvação do perdido. Por isso que ele disse: desce depressa, que hoje você vai ser salvo. Deus tem urgência para salvar o perdido, porque Ele não é um pai que rejeita. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está esperando mais gente ser salva. Ele está dando oportunidade. Eu vou falar o que eu falei para esses encontristas. A igreja é o pilar do universo. Imagine que tem um pilar aqui no meio desse prédio. E eu disser para você assim, ó, todo esse telhado está sustentado nesse pilar. E esse pilar quebra e cai. O que vai acontecer? Todo o telhado vai vir abaixo. A igreja é o pilar do universo. Quando Jesus tirar a igreja da terra, o universo vai desabar na cabeça. Tudo isso aqui vai virar um caos completo. Mas Deus está dando oportunidade para muita gente se dobrar diante do senhorio de Cristo. Eu quero dizer, essa igreja ela é comprometida com a salvação de pessoas. Nós não vamos parar de fazer encontro, não vamos parar de fazer célula, não vamos parar de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Enquanto eu for seu pastor, eu vou pegar no seu pé de dia e de noite, para fazer consolidação, para visitar a casa dos perdidos, para orar pelos enfermos. E quando você achar assim, pastor, está pesado, cansado, eu vou dizer, vai de novo, não para. Aí quando você disser, eu estou cheio de coisa, vai, não para. Porque Jesus tem pressa para que Zaqueus desçam da árvore e possam se encontrar com ele. Nesse final de semana, foi um dia de encontros de Zaqueu com Jesus. E é lindo de ver. É lindo. É maravilhoso. Eu fico por aqui nos finais de semana de encontro. E o que eu mais amo é ficar vendo a transformação na vida das pessoas. Elas chegam aqui tristes, apagadas, sem cor, sem alegria. Algumas delas sem esperança de viver, outras como a última chance da vida delas. E de repente as coisas vão acontecendo. E de repente nós vemos as pessoas dançando, se alegrando. E no domingo nós vemos elas sendo cheias do poder de Deus, sendo curadas das suas enfermidades, e tudo isso para a glória de Deus. Mas acima de tudo, elas recebem uma nova direção para as suas vidas. Só que isso não acabou aqui. O que aconteceu com você nesse encontro vai perdurar por toda a sua vida. Sabe, você precisa continuar vivendo essa vida. Assim como Zaqueu teve uma mudança, você também passou por uma mudança. Só para mostrar para você, primeiro, que você tem um pai. Segundo, e ele não te rejeita. E eu quero dizer para você, essa caminhada vai ser linda. Mas vai ter pedras no caminho. Esse ano faz 17 anos que eu sirvo a Deus. E nessa caminhada, eu sempre digo que tem uma promessa, o caminho da promessa e o cumprimento da promessa. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas ele te coloca num caminho no qual você tem que trilhar. Mas ele te guia nesse caminho. Algum momento você pode perder a conexão. E você pode tropeçar numa pedra dessa e cair. Porque a Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que você caia e tropece em muitas pedras, Ele não te deixa. Ele não te abandona. E Ele está contigo na caminhada. Como é que Ele faz, pastor? Sabe como é que o diabo faz?
para agir na terra, usa pessoas. Como que o diabo faz? Acusa, condena, aponta, manda matar. É isso que o diabo faz, usa pessoas. Como que Deus faz? Usa pessoas. Nos dias mais tensos da minha vida, eu recebi mensagens de Deus. Sério. Em dias que foram dias de nuvens escuras, meu telefone treme. Sempre. Eu olho. E às vezes chega assim: pastor, estou mandando essa mensagem porque hoje de manhã eu lembrei do que essa igreja tem feito na minha vida. Eu olhei para o meu filho e vi que ele estava na cama dele. Ele não passou a noite nas ruas, nas drogas, porque hoje ele faz parte dessa igreja. Muito obrigado por acreditar. E aí você olha e fala: uau, nós estamos fazendo a coisa certa. E nós somos renovados e prosseguimos. É assim que Deus faz no seu dia mal. Fique atento. Deus envia pessoas para dizer: ei, nós estamos juntos. Eu sou contigo. Você não está sozinho nessa caminhada. Senhor, mas eu errei. Mas eu não te rejeito. Eu já enviei o meu filho para morrer na cruz, para te aceitar. Fique de pé no seu lugar. Deus me deu essa palavra ontem à noite. Eu sou um cara muito organizado com pregação, mas eu não consegui prepará-la. Tudo que eu estou pregando aqui hoje é referente a 3 passagens da Bíblia, que Deus me deu ontem à noite, quando eu estava quase pegando no sono. Eu acordei de volta. Minha esposa faz as minhas artes dos cultos. Eu falei: esse é o nome da palavra. Porque nós estamos numa sequência de palavras nos últimos 4 domingos, que Deus está movendo algo no nosso meio. Depois de domingo passado, nós já não éramos mais os mesmos. Só que hoje Deus está nos dando uma visão ampliada de quem você é. Porque se você entender hoje, em nome de Jesus, que não importa o que você faça, Deus não te rejeita, qual vai ser a sua sensação? Que você é um filho amado. Tem 2 posições de filho: filho amado e filho rejeitado. Filho amado e filho rejeitado. Eu estou aqui para dizer para você hoje, da parte de Deus: você não é um filho rejeitado, você é um filho amado. Agora, por que eu preciso entender que eu sou filho amado, pastor? Para que você possa ser feliz. Por que eu preciso ser feliz? Porque é o propósito de Deus para a sua vida. Você, às vezes, é cheio de medos, e os medos te paralisam. Mas quando você entende que você é amado, o perfeito amor lança fora todo medo. E você se torna igual a Silvana Bonetti: vem, demônio, que agora eu te mato. Você ganha autoridade de filho. Já ouviu falar de poder de filho? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí, sabe quando você entender isso, que você é amado, que Deus quer te usar, você vai ser igual a Kelly Junqueira no encontro. A Kelly Junqueira, onde eu olhava, ela estava assim, ó. Quem que foi guardado por ela aqui? Cuidou bem ou não? Diz que toda hora perguntava: quer um cafezinho, quer um chá, quer isso, quer tomar alguma coisa? Está com fome? Quer isso? Diz que o povo estava assim já, ó. Não quero mais nada. É a primeira vez que ela serviu no encontro. Mas eu vi
o coração dela, sério. Como ela serviu com excelência. Louva a Deus por isso. Não parou um minuto. Teve um irmão que falou assim, parece que aquela irmã tem mola nos pés, ela não para. Daqui a pouco já vi, onde é que está o detergente? Vou limpar o banheiro. Um sorriso no rosto. Sabe por quê? Sabia que estava servindo a Deus. Sabia que valia a pena cada vida que veio para cá. Até porque tinha alguém da família dela aqui, tinha, né? Aleluia. Vai converter todo mundo. Todo mundo. Eu nem vou falar da intercessão lá do Márcio, que o negócio lá era caminhar pelas paredes. Nossa intercessão mudou de nível, aleluia. Por que eu estou dizendo para você? Pastor, isso é cheio de gente habilidosa? Não. Tudo gente que disse assim, ó. Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor pode fazer alguma coisa nessa terra através de mim, me usa. Eu nem vou falar dos intrusos. Que de repente apareceram no encontro. Como um passe de mágica. Eu falei, eu sou pastor de gente assim. Gente cara de pau. Ninguém me convidou, não me botaram na equipe. Quando eu olhei, 2 aqui, eu falei, o outro lá, eu falei, ué, mas esse povo não estava na equipe. Chamei meu irmão e falei, estava na equipe? Eu falei, não. O que nós fazemos, pastor? Falei, não sei de nada, não vi nada. Vamos embora. Porque assim, eu lembrei da minha fase. Um dia o meu pastor falou assim, tu não pode ir nesse encontro. Eu falei, é mesmo, pastor? Tá bom. Eu vou te respeitar. Eu sabia que hora ia sair o ônibus, de onde ia sair. E eu entrei no meio da multidão. E ele não viu. Chegou no sítio, todo mundo lá. Quando ele estava assim, ó. Ele me olhou. Falou, Juan, está fazendo o que aqui? Eu falei, o senhor precisa do quê? Falou assim, acho que dentro dele ele falou assim, não vai ter jeito. Ajuda a descarregar as malas. Eu falei, sim senhor! Porque você não precisa ser reconhecido por ninguém. A sua glória é fazer Jesus conhecido através da sua vida. E tem uma canção que diz assim, eu quero encerrar com ela hoje. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é o que conheçam a ti. Que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu peço a Deus que o meu nome nunca seja conhecido. Não quero ser conhecido por ninguém. Mas um dia nós estaremos diante dele.
e dele virá a nossa maior recompensa. Eu quero ouvir a voz que grita e que diz: onde estão os filhos que eu te dei? Esse é a nossa maior riqueza. Você nasceu com um propósito. Primeiro, se multiplicar. Se cada um de nós esse ano, só cada um de nós, ganharmos uma pessoa para Jesus, só uma, eu não estou falando 10, eu não estou falando 5, eu não estou falando 4, eu estou falando só uma. Se cada um de nós ganharmos uma só pessoa, 366 dias, porque esse ano é bissexto, tem um a mais, 12 meses, para você ganhar uma vida para Jesus. O que é ganhar uma vida, pastor? Pregar o evangelho, cuidar dela, levar ela para a célula, ensinar ela a viver a vida da igreja. Um ano, nós dobramos de tamanho. Um ano. Em dezembro, já não tem espaço mais para nós aqui nesse prédio, dessa forma como está. Uma só pessoa. Eu quero dizer para você, eu quero orar por você hoje, para que você seja cheio dessa unção de multiplicação. Não é difícil, Deus vai colocar as pessoas na sua direção. E hoje você entende que Ele não rejeita ninguém, então não importa a pessoa. Se ela é difícil ou é fácil, Deus vai colocá-la na reta da sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra jamais volta vazia. Quando liberamos a verdade da Tua palavra, corações que são terra fértil recebem a semente, a divina semente do Evangelho. Eu declaro, Senhor, que sobre cada pessoa que nos ouve, presencialmente, remotamente, ó Deus, a Tua palavra possa gerar, porque o Senhor nos chamou para gerar, e que nós possamos ser multiplicadores de talento. Eu oro pela vida dos meus irmãos, eu declaro sobre eles a unção do Senhor, os capacitando para falar da parte do Senhor, os capacitando para ser sensível a direções do Teu Espírito, tendo a sabedoria do alto, e eu os envio para essa cidade, para os bairros dessa cidade, eu vos envio para ser profetas, para serem como uma voz que clama em meio ao deserto desse mundo. E hoje o que vemos nessa terra é um grande vale de ossos secos. Mas o Senhor nos levanta para profetizar nessa noite. Esses ossos vão voltar a viver. Eu profetizo que famílias inteiras que estão à beira da morte, à beira da falência, à beira do suicídio, à beira da depressão, à beira do síndrome do pânico, à beira das drogas, eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor levanta essa igreja como arautos para a glória do Senhor, para proclamar, é chegado um tempo de salvação, é chegado um tempo de conversões, de famílias inteiras, para a Tua glória, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus. Levante as suas mãos, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio no Teu chamado sobre a minha vida. Por isso, nesta noite, eu declaro: eis-me aqui, me usa como um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, só quero falar para os encontristas. Essa semana, você tem algo especial para você na célula. Então, a célula que você faz parte, quem te convidou vai te levar para uma célula. Tá, eu vou falar. Tá, eu não vou falar que vai ter uma festa, não posso falar. Não. Falei, tá bom. Mas eu não vou falar que tipo de festa vai ser, mas vai ter uma festa. Então você não pode faltar à célula essa semana. Vai ter algo especial para você. E essa semana também vai começar consolidação. Quem decidiu pelo batismo,
O batismo vai ser na primeira semana de abril. Dia 3 de abril. 3 de abril. Lembre-se, 1º de abril, dia da mentira. 2º, dia da verdade. 3º, dia dos mentirosos morrer e se tornar verdadeiro, dia do batismo. Então, dia 3, quem decidiu pelo batismo aqui, vai ser o seu batismo. Vai ser uma grande festa, chamada Festa das Águas. Então, na sua célula, essa semana, você vai fazer parte da célula, um anjo da guarda vai te acompanhar para fazer consolidação e vai te conduzir como vai ser o batismo. Amém? Deus abençoe a sua vida, levante a sua mão, declara o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo na sua vida. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare uma semana de vitória sobre ele. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também de compartilhar esse culto com muitas outras pessoas, de dar o seu like que não te custa nada e ajuda-nos a divulgar o canal. E compartilhar essa palavra, se tocou no seu coração, com certeza vai tocar em outras pessoas. Então multiplica isso enviando para outras pessoas, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória, para a glória de Deus.